Poeira na casa, o pão sem fermentar. Um rito antigo, um tempo a aguardar. Mais do que a alma busca, o que o céu quer nos dizer. Além da letra fria, há um novo amanhecer. Tiram o ramés de cada canto, de cada lugar, acreditando ser a forma de se purificar. Mas o Zohar revela, com sua luz imortal, que a verdadeira guerra é no plano espiritual. A letra E tem saída, um caminho pra voltar, mas o Het te aprisiona se o ego dominar. A matzá é Malhut, o pão da humildade. O Hametz é o ego, a falsa divindade. A limpeza é por dentro, na alma e na mente. Tirar os deuses falsos que te prendem na corrente. Com gematria profundas, a matzá nos conduz ao nome Adonai que a Shekhinah traduz. Um pão que se despobre, pois lhe falta uma luz. A letra vazia ausente que ao noivo nos traduz. O fermento que floresce na vaidade e no poder é a idolatria que te impede de crescer. A matzá é Malhut, o pão da humildade. O Hametz é o ego, a falsa divindade. A limpeza é por dentro, na alma e na mente. Tirar os deuses falsos que te prendem na corrente. A matzá é pão pobre, sozinha a esperar até que o Vav desce, Zerampinha abraçar. De matzá se transforma em mitzvah, um ato de amor. O feminino e o masculino em um só louvor. A Torá, ensinamento, é ouro, é a luz que ao verdadeiro centro da alma te conduz. A matzá é Malhut, o pão da humildade. O Hametz é o ego, a falsa divindade. A limpeza é por dentro, na alma e na mente. Tirar os deuses falsos que te prendem na corrente. Tikkun, o concerto, e Hud, a união. Malhut, o reino, Errade. Ok, vamos analisar isso. Hoje a gente tem um material que pega algo muito familiar, celebrações como Natal, Ano Novo, e vira tudo de cabeça para baixo. Completamente. A nossa fonte é a transcrição de uma conversa com o guia da escola Kibbel Misnai, que olha para essas festas pela ótica da Kabbalah, da Torá, e o argumento É forte. Ele diz que essas comemorações que a gente vê como algo cultural, de família, inofensivo, sabe? Seriam, na verdade, eventos com impacto espiritual gigante e, segundo eles, bem negativo. Exatamente. E o que é fascinante aqui é como a fonte desafia essa noção de tradição inofensiva. A premissa central é que não existe vácuo espiritual. Certo. Cada celebração, cada ato nos conecta a um sistema de energia específico. Então a nossa missão hoje é desvendar a lógica por trás disso. Porque, para eles, participar de uma ceia de Natal não é um ato neutro. Entendi. A ideia é que estamos sempre nos sintonizando com alguma frequência, né? E é preciso saber qual é. Isso. Essa é a palavra. Frequência. E o ponto de partida de tudo é a ideia de que existem dois sistemas, dois calendários operando em frequências totalmente distintas. Dois calendários. Ok, como assim? De um lado, a fonte fala do calendário sagrado, um calendário lunisolar que, segundo essa visão, ele foi projetado pelo Criador para canalizar energias específicas, energias de santidade, que eles chamam de Kedushá. Ah, como em Peça ou Sukkot? Exato. Em momentos designados, como nesses, a ideia é que se abrem portais de energia. São datas programadas para um crescimento da alma. Ok. Então esse calendário seria um tipo de mapa para esses oásis de energia durante o ano. E qual seria o outro? O outro é o que a fonte chama, de forma bem direta, de calendário do comércio. É o nosso calendário gregoriano, que quase todo mundo usa. O nosso calendário normal, de 1º de janeiro. Esse mesmo.
E a visão aqui é que ele está ligado a celebrações como o Natal, que tem origens pagãs, festivais de solstício, celebrações a deuses romanos. Como Jano no Ano Novo. Isso, mas o ponto para a fonte não é nem a curiosidade histórica, e sim a energia que ainda estaria conectada a esses dias. Seriam datas ligadas a um sistema de energia oposto ao da Kedushá, um sistema de ego que honra o que a Torá chama de Elohim Harerim, ou seja, outras divindades. Peraí, então a ideia é que, mesmo que hoje ninguém mais pense no deus Jano no dia 31 de dezembro, a conexão energética da data, ela continua lá, é isso? Exatamente essa lógica. Para essa fonte, a energia não se dissipa com o tempo. A data continua sendo um canal para aquele sistema original. E eles citam um livro de Daniel que fala de uma força do mal que tentaria mudar os tempos e a lei. Uhum. A interpretação é que a troca do calendário sagrado pelo secular foi uma estratégia para desconectar as pessoas desses portais de santidade e ligá-las a um sistema alternativo. Essa ideia de manobra espiritual para mudar o calendário soa quase como uma teoria da conspiração. Como eles justificam algo tão forte? A justificativa vem da natureza da energia. Imagina uma rádio. A rádio criador, que transmite numa frequência específica, sei lá, 99.9 FM. As festas do calendário sagrado são os momentos em que o sinal está mais forte. Ok, faz sentido. O que o sistema alternativo teria feito, segundo essa visão, não foi desligar a rádio, mas criar um monte de estações piratas muito barulhentas em outras frequências. O Natal seria uma dessas rádios piratas. E ao sintonizar nela... Você não só perde a transmissão original, como se conecta a uma programação que, segundo a fonte, é espiritualmente prejudicial. Você está no dial, mas na frequência errada. A analogia da rádio pirata ajuda a visualizar, assim. E essa ideia de sintonizar na frequência errada nos leva, imagino, ao ponto mais radical do material. Sim. Porque não é só ouvir a música errada, né? E é aqui que fica realmente interessante. A fonte não hesita em classificar a participação nessas festas como idolatria, avodá zará. Isso é muito forte. É o argumento central e o mais chocante. E o raciocínio é bem prático, na verdade. O que é um ato de adoração? É dedicar tempo, energia, dinheiro, foco a alguma coisa. Certo. Quando alguém se prepara para o Natal, compra presente, decora a casa, cozinha, tudo isso é recurso. É um ato de honra. Se essa dedicação toda acontece numa data que não pertence ao sistema do Criador, essa energia tem que ir para algum lugar. E para onde ela iria, então? Segundo a Kabbalah, essa energia alimenta o que eles chamam de Sitra Hariá. O outro lado. Isso, o outro lado. O sistema do ego, da separação. Então, mesmo que a intenção da pessoa seja só celebrar a família, a função espiritual do ato, por ser naquela data, seria fortalecer um sistema oposto ao da santidade. É uma idolatria funcional, sabe? Não de intenção. Mas peraí, isso é difícil de engolir. Uma pessoa comemorando com a família não está pensando em fortalecer o outro lado. Ela está pensando no peru, no panetone. Claro. A intenção não tem peso nenhum nessa equação? Real. E a fonte é bem taxativa nisso. A intenção é importante, mas não anula a mecânica espiritual. O exemplo que eles usam é o de alguém que, com a melhor das intenções, toma um copo de veneno achando que é água. A boa intenção não vai impedir o veneno de agir. Exato. Da mesma forma, eles argumentam que certas datas têm uma natureza espiritual intrínseca. E para ilustrar o perigo disso, eles trazem uma história bem dramática da Bíblia. A do rei Belzazar, certo? Exato. A história de Belzazar, na Babilônia. É um momento chave. A narrativa conta que ele deu um banquete. E no meio da festa, bêbado de poder, ele manda buscar os vasos de ouro e prata que o pai dele tinha saqueado do templo de Jerusalém. Os objetos sagrados? Consagrados, de uso exclusivo no serviço divino. E Belzazar os usa para beber vinho com todo mundo, brindando e louvando os deuses pagãos dele. E o resultado não foi bom, pelo que me lembro. Foi imediato e catastrófico. No mesmo instante, uma mão aparece e escreve na parede. Mene, mene, tekel parsin. Ninguém entendia nada. Até que chamam o profeta Daniel.
Isso. E Daniel interpreta: o reino de Belsazar foi pesado, encontrado em falta e seria entregue aos inimigos. Naquela mesma noite, o reino caiu e Belsazar foi morto. Uau! E a fonte usa essa história para criar a metáfora do curto-circuito da alma. Como funciona essa analogia? A analogia é bem direta. Os vasos sagrados representam a alma de alguém que busca espiritualidade, que estuda, que reza. Essa pessoa está se enchendo de kedushá, de santidade, tentando ser um vaso para a luz divina. Ok. O banquete pagão de Belsazar representa as celebrações do outro lado, como o Natal. Quando essa pessoa, esse vaso sagrado, participa de uma dessas festas, ela está metaforicamente misturando o sagrado com o profano. E aí acontece o curto-circuito. Exatamente. Um colapso, um curto-circuito espiritual na alma. Um curto-circuito. Isso é uma imagem muito forte. Se isso acontece, quais são os danos reais no dia a dia? A pessoa fica espiritualmente queimada. É uma boa forma de colocar. A fonte descreve consequências bem concretas. A primeira é o exílio espiritual. Eles fazem um paralelo com os 70 anos de exílio de Israel na Babilônia. Que foi causado pela idolatria. Justamente. Da mesma forma, a alma que comete essa idolatria funcional entraria no seu próprio exílio. Ela fica presa num estado de impureza espiritual que em hebraico se chama tumá. Ok, tumá, impureza. O que isso significa na prática? A pessoa se sente suja? É menos sobre se sentir sujo e mais sobre estar desconectado. Na estrutura da alma que a Kabbalah descreve, a gente tem vários níveis. Pensa em 2 principais. A Neshama, a nossa centelha divina, a parte mais elevada. Isso, nossa bússola espiritual. E abaixo dela, o Nefesh, que é a nossa alma animal, mais ligada ao corpo, aos instintos, medos. Entendi. O estado de Tumá seria como uma estática tão forte que corta o sinal entre você e a sua Neshama. Uau! Espera um pouco. São muitos termos. Vamos por partes. Se a pessoa perde a conexão com essa Neshama, o que acontece? Ela fica presa nesse nível mais animal? Exatamente. A consciência fica aprisionada no Nefesh. E no dia a dia, isso significa ser governado por impulsos, por reatividade, desejos imediatos, medos. A pessoa perde a clareza, a intuição. Exato, aquela voz interior. Fica muito mais difícil distinguir o que é bom a longo prazo do que é só um desejo passageiro. Essencialmente, a pessoa fica perdida dentro de si mesma, sem a luz da alma superior para guiar. O curto-circuito queima o fusível, sabe? Nossa, isso é pesado. É um diagnóstico bem severo. Diante disso, qual é a solução que a fonte propõe? Imagino que não seja algo leve. Não, é a solução mais radical possível. O afastamento total, completo. Eles lembram do primeiro comando que Deus deu a Abraão. Ler-lerá, saia da sua terra. Isso. Que a tradução literal é vá para si mesmo, mas o comando era saia da sua terra, da casa de seu pai. A interpretação espiritual é que não era só uma mudança geográfica. Era para Abraão abandonar toda a cultura, os costumes, a mentalidade pagã onde ele cresceu. Mesmo as tradições de família. Isso cria uma tensão social gigantesca, obviamente. Quer dizer, na prática, como alguém explica para a família que não vai mais na ceia de Natal? Pois é. Falar estou evitando um curto-circuito na alma que vai me prender no meu nefesh animal não vai funcionar muito bem na mesa de jantar. Sem dúvida. E a fonte reconhece essa dificuldade. É apresentado como um teste. Uma escolha entre 2 desconfortos. De um lado, o desconforto social, que é agudo, mas passa. Ser visto como o estranho, radical, Isso. E do outro lado, o que a fonte descreve como um desconforto espiritual profundo e duradouro. A desconexão, o exílio da alma. A escolha proposta é clara. É melhor enfrentar um mal-estar social por uma noite do que comprometer a saúde da alma por um ano inteiro. E essa ideia de se afastar, de se separar, parece ser um tema central em tudo isso. É o conceito fundamental e nos leva à própria definição da palavra sagrado. A palavra hebraica kadosh, que a gente traduz como santo ou sagrado,
A raiz dela significa separado, distinto. Interessante. A santidade, nessa visão, não é um sentimento, é um ato. É o ato de fazer separações claras. Luz e escuridão, puro e impuro, o que pertence ao sistema do Criador e o que pertence ao outro lado. Então não dá para servir a dois senhores. Ou, voltando à analogia, não dá para ouvir duas rádios ao mesmo tempo. A separação não é uma opção, é a condição para ter uma conexão espiritual verdadeira e estável. Ok, então, resumindo a nossa conversa, o material que a gente analisou pega as celebrações normais e as redefine como atos de idolatria funcional, com consequências espirituais bem sérias. Isso. A lógica se baseia nesses dois calendários energéticos, no perigo de misturar o sagrado e o profano, o que causa o tal curto-circuito da alma, e, por fim, na solução radical de uma separação completa. Exato. No fundo, o que essa análise faz é transformar o calendário de uma ferramenta passiva de marcar o tempo num campo de batalha espiritual ativo. Cada data comemorativa se torna uma encruzilhada. Uma decisão que te alinha com um sistema de força ou com outro. Isso. A escolha de qual calendário seguir se torna, sob essa ótica, uma das decisões espirituais mais impactantes que alguém pode fazer. E essa discussão toda deixa a gente com uma reflexão, né? Um pensamento para levar. A fonte argumenta que a escolha do calendário que seguimos define a energia que convidamos para a nossa vida. Isso levanta uma questão maior. Que outros sistemas ou calendários, sejam sociais, como as tendências da internet, comerciais, como a Black Friday, ou culturais, a gente segue no piloto automático sem nunca questionar a origem e a intenção, ou o impacto energético que eles podem estar tendo sobre nós. Poeira na casa, o pão sem fermentar. Um rito antigo, um tempo a guardar. Mas o que a alma busca, o que o céu quer nos dizer, além da letra fria, há um novo amanhecer. Tira um ramé de cada canto, de cada lugar, acreditando ser a forma de se purificar. Mas o Zoya revela com sua luz imortal que a verdadeira guerra é no plano espiritual. A letra E tem saída, um caminho pra voltar, mas o Het te aprisiona se o ego dominar. A matzah é Malhut, o pão da humildade. O Hametz é o ego, a falsa divindade. A limpeza é por dentro, na alma e na mente. Tirar os deuses falsos que te prendem na corrente. Com gematria profundas, a matzah nos conduz ao nome Adonai, que a Sherina traduz. Um pão que se despobre pois lhe falta uma luz. A letra Vav ausente que ao noivo nos traduz. O fermento que floresce na vaidade e no poder é a idolatria que te impede de crescer. A matzah é Malhut, o pão da humildade. O Hametz é o ego, a falsa divindade. A limpeza é por dentro, na alma e na mente. Tirar os deuses falsos que te prendem na corrente. A matzah é pão pobre, sozinha a esperar, até que o Vav desce, Zerampinha abraçar. De matzah se transforma em mitzvah, um ato de amor. O feminino e o masculino em um só louvor. A Torá é ensinamento, é hora, é a luz, que é o verdadeiro centro da alma te conduz. A matzah é Malhut, o pão da humildade. O Hametz é o ego, a falsa divindade. A limpeza é por dentro, na alma e na mente. Tirar os deuses falsos que te prendem na corrente. Tikkun, o conserto. Yehud, a união. Malhut, o reino. Errad,